Graças a Deus por mais um encontro, quando hoje nós estaremos estudando a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, a lição de número 1, que será um tema que vai ser abordado sobre a família, como mostra aqui na nossa revista, Relacionamentos em Família, que será uma lição de grande proveito para o nosso crescimento espiritual. E na lição de hoje, nós trataremos do título Quando a Família Age por Conta Própria. Nós iremos fazer uma síntese de forma mais ou menos expositiva, para que possamos no próximo domingo, no dia 2 de abril, nas classes, nas escolas dominical das Assembleias de Deus no Brasil e outras denominações que utilizam as lições da CPAD, possa, de uma forma mais dinâmica, mais clara, mais profunda, abordar sobre este excelente assunto. Desde já, eu agradeço a sua presença, a sua amável companhia de estar acompanhando o comentário desta lição. Eu louvo a Deus por suas vidas e desde já agradeço também por você já ter deixado o seu like. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas, outras famílias possam ser agraciados com esta lição tão excelente. A lição que tem como texto de ouro, texto básico, o que está lá em Gênesis capítulo de número 17, versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática nos ensina: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Isto é uma grande verdade. Então, toda lição, ela tem como texto básico o que está em Gênesis, capítulo de número 12, e os versículos de 1 a 3, e também o capítulo 16, os versículos de 1 a 5. Então, como eu já anunciei, de uma forma expositiva, eu irei dar algumas pinceladas. Não vou me aprofundar, porque seria um vídeo muito longo, a gente observar detalhes por detalhes. Mas é somente para um esclarecimento, para que a pessoa que vai estudar a lição, que vai ensinar a lição, tenha mais ou menos um roteiro, uma base de como transmitir em suas salas de aula esta tão grande lição, este tão maravilhoso ensinamento, que na verdade o comentarista da lição tomou justamente como base a vida de Abraão. Foi muito oportuno esta atitude do comentarista que traz justamente a lição, o pastor Elienay Cabral, pessoa conceituada em nosso meio evangélico, que achou por bem focar justamente na vida de Abraão, porque realmente a vida de Abraão foi para nós um exemplo e também um ensinamento, um despertamento, um exemplo de sua fé, de sua coragem, de sua obediência, mas ele cometeu falhas também,
como qualquer ser humano. E nós vamos pegar as suas falhas como lição de vida para nós, não para seguir o mesmo exemplo, mas para evitar que façamos o mesmo. Confiar em Deus é fundamental, é importante, porque quando uma pessoa não segue os ditames divinos, as consequências são terríveis, como mostra a própria lição. Então, a lição está baseada em 3 tópicos. O primeiro fala: Deus faz promessas a Abraão. O segundo, interferência no plano de Deus. E o terceiro, as consequências de uma decisão precipitada. Observem bem, são pinceladas, mas são incisivas, são contundentes. Somente com esses tópicos, com esses títulos, são suficientes para um despertamento sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. Então, no item 1, Deus faz promessas a Abraão, e o primeiro subitem, o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus. E depois de Harã, conforme está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31, 12, de 1 a 4, entretanto o casal Abraão e Saraí não tinha filhos. A esposa de Abraão, que tinha na época o nome de Saraí, que quer dizer minha princesa, Sara princesa, Saraí minha princesa, que é justamente a construção ou a junção do possessivo Sheli, que é meu. Então, ao invés de formar Sara Sheli, então se junta e diz Saraí, que na sequência Deus modifica um pouco o nome de Saraí, chamando apenas de Sara. Então, o que mostra aqui é que esse casal não tinha filhos e tinha idade avançada. Deus havia prometido fazer de Abraão uma nação, uma grande nação. E havia, portanto, prometido um filho para Sara ou Saraí. Agora observa que esse casal, depois de esperar, porque é bom frisar que às vezes Deus faz uma promessa, mas nem sempre a promessa se cumpre de imediato. Tudo é no tempo de Deus. Precisamos entender isso. Às vezes o homem se precipita, dado a nossa ansiedade, dado o nosso desespero, e nós às vezes queremos até ajudar a Deus. E queremos até determinar a Deus qual é o tempo. Mas temos que entender que não está dentro da nossa vontade, está dentro da vontade de Deus. Não está dentro do nosso tempo, está dentro do tempo de Deus. Ainda que não pareça lógico dentro da visão humana, mas precisamos entender que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus é soberano em suas atitudes e, por conta disso, é Ele quem determina. O que nós temos simplesmente é que esperar. É que esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus, a ordem de Deus, porque nós servimos a um Deus que é especialista em fazer milagres.
Portanto, milagre é milagre, não está dentro do natural, não está dentro da visão do homem, mas para Deus tudo é possível. Então, no item 2, quando acontece aqui, diz o comentarista, a dúvida diante da espera, após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. O Senhor, que has de dar, pois ainda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, conforme está lá em Gênesis 15:2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação de Deus. Agora observem o que é que Deus queria fazer com Abraão. Veja que milagre espetacular. Abraão era casado com Sara, Sara era estéril, e depois já estava com a idade avançada. Observa, alguém estéril e ainda já com idade avançada, só um milagre mesmo. Agora, o que podemos observar nesse comentário é que, apesar de nós chamarmos de Abraão o nosso pai na fé, porque na realidade ele o é, Abraão foi um homem de fé, mas naquele momento ele estava com a sua fé abalada, estava com a sua fé em crise, estava em dúvida, estava indeciso, estava ansioso, porque é natural de qualquer ser mortal, de qualquer ser humano, ele passar por crises momentâneas. Então não se desespere se algum desânimo, alguma falta de fé possa se abater sobre sua vida, sobre nossas vidas, porque isto também é natural. Agora, o que nós não podemos é extrapolar os limites e querer negar a esse Deus, a não crer na sua promessa. É preciso que tenhamos essa confiança, pelo menos uma fagulha de confiança em Deus é suficiente. Uma pequenina fé é suficiente para fazer milagres. O que não se pode é banir totalmente e completamente a fé, como ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, registrado lá em Mateus, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, se vocês pudessem imaginar o tamanho de um grão de mostarda, tão diminuto, mas ele disse, olha, basta você ter uma fé desse tamanho, e você dirá aos montes, transporta-te daqui para ali, e isso acontecerá. Então, uma pequena fé já é suficiente. Que eu suponho que naquele momento, naquele instante, naquele estado de crise em que Abraão se encontrava, naquele momento de dúvida, eu creio que a sua fé estava ainda menor do que um grão de mostarda. Então diz aqui no item 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Se Deus falou, então vai acontecer. Não importa quando, não importa como, Deus falou, está falado. Só espera e descansa. Descansa em Deus. Porque no momento exato vai acontecer com certeza. Quem falha são os homens. Quem promete e não cumpre são os homens. Que por sinal, os homens, eles são bons nisso, de prometer e nunca cumprir.
É tanta promessa que fazes, promessas espetaculares, deixando as pessoas esperançosas, as pessoas ansiosas, e nada acontece depois. É muito comum entre os homens, mas entre Deus não. Deus tem palavra. Deus é a verdade. E diz aqui que, como vimos em Gênesis 15, 4, quando Deus traz a promessa de um filho, o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfaz a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, referindo-se a Isaac, conforme está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra, conforme Salmo 89, 34. E, infelizmente, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Saraí confiança na promessa de Deus. Que lamentável. E como diz aqui no item 2, interferência no plano de Deus. A tentativa de Saraí em ajudar a Deus. Isso é uma atitude inerente ao comportamento humano. As pessoas querem dar uma ajuda a Deus. Às vezes eles querem se colocar no lugar de Deus. Se esquece que Deus é soberano. E a última palavra é dele. Ele quem é todo-poderoso. E as coisas acontecem dentro da vontade de Deus e no tempo de Deus. Não é a nossa vontade. Não é o nosso tempo. É a vontade e o tempo de Deus. Ainda que não pareça lógica, lembre-se que Deus é especialista em fazer milagres. E milagre, ele foge ao natural. O milagre está além da dimensão humana. Porque às vezes, quando uma promessa de Deus não tem fundamento no raciocínio humano, aí não acreditamos, não esperamos, queremos modificar, queremos alterar e queremos tomar uma atitude, às vezes precipitada. Foi o caso de Abraão e Saraí. Os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme está lá em Gênesis 16 e 2. Anote. O que é que Saraí fez? Ela induziu a Abraão a
conceber em Agar, a sua serva a egípcia, um filho. Às vezes nós ficamos chocados com essa atitude, né? Mas como é que a esposa entrega a outra mulher para o marido? Lembre-se que era comum, é questão de cultura, era comum na época. Abraão e Saraí viveram na Mesopotâmia. Eles estavam vindo de Ur dos caldeus. E era normal, dentro daquela cultura, o marido conceber, ou seja, receber uma outra mulher para lhe gerar filho para sua esposa. Para a gente é chocante, é impactante, que na verdade, do ponto de vista bíblico, é. Agora, o que deveria chocar mais foi a desobediência dos dois, a falta de fé dos dois. Como dissemos anteriormente, eles quiseram ajudar a Deus. Deus não queria gerar uma nação a partir de Ismael, que era o filho de Abraão com Agar. Ele queria gerar descendência a Abraão a partir de Isaque, e não de Ismael. Esta foi a grande realidade. Mas como eles se precipitaram, porque às vezes nós intervimos na vontade de Deus, às vezes nós alteramos o plano de Deus, e Deus permite. Deus permite só para nos dar uma lição, só para a gente aprender que a decisão humana é falha. E por ser falha, tem consequências. E às vezes consequências irreversíveis, consequências duradouras, simplesmente por não ouvir a voz de Deus. Isto é lastimável. Foi o que aconteceu com Abraão e com Saraí, no caso Sara. Um grande problema, porque Agar engravidou, teve Ismael, e depois Sara também engravidou e teve Isaque. A promessa de Deus, porque ele nunca falha. Agora vejam o conflito, o grande problema. Sara e Agar, a mulher que Sara escolheu para o seu marido, a mulher que ela insistiu para que Abraão a tivesse, lhe trouxe sérios problemas, gerou um conflito sem precedentes. O conflito entre Saraí e Agar, e também entre Ismael e Isaque. Nunca dá certo. Eu falei que era a cultura da época, sim, era a cultura. E Israel, depois, ele herdou essa cultura porque aprendeu com seu pai Abraão. Os homens começaram a ter outras esposas. Mas se nós observarmos a história, se formos ver o contexto histórico, vamos perceber que nunca deu certo. Sempre um problema. Sempre houve problema entre a segunda mulher, entre a terceira mulher, entre a quarta mulher. Sempre houve conflito. E Deus proibia justamente por isso, porque Deus sabe que não dava certo.
Mas o homem insiste nos seus pensamentos, nos seus propósitos. Mas Deus é quem é soberano e é Ele quem enxerga o amanhã. O grande problema que existiu entre Agar e entre Saraí levou Abraão a tomar uma decisão não muito humana. Saraí exigiu de Abraão que dispensasse Agar. Ora, foi Saraí quem insistiu para que Abraão tomasse Agar. E depois a mesma Saraí, quando viu o erro que ela tinha cometido, ela quis consertar. Exigiu que Abraão dispensasse Agar e ela foi dispensada. Ele atendeu, lamentavelmente, a vontade da sua esposa e dispensou Agar com um rapaz, com Ismael. Quando eu falo em atitude desumana, porque eles foram dispensados sem nenhuma ajuda, sem nenhuma garantia, e se não fosse a interferência de Deus, eles teriam morrido no deserto. Mas como nós servimos a um Deus que, além de justo, é misericordioso, Deus teve misericórdia de Agar, porque não foi ela quem pediu aquela situação. E daí gerou uma descendência a partir de Ismael e Agar. Mas as consequências foram muito sérias. É como nós vimos no item 3. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. A fraqueza de Abraão. A opinião equivocada acerca de Deus. Foi justamente isso que levou ao fracasso, ao terrível fracasso daquele casal e a consequência que isso gerou. Porque toda falha humana, todo pecado, todo erro tem consequências. E às vezes as consequências, que geralmente são irreversíveis, elas são duradouras, muitas são eternas, muitas são permanentes. O caso de Ismael, que gerou uma descendência, Ismael, filho de Agar, gerou o povo árabe, Isaque, filho de Saraí, gerou o povo de Israel, duas nações. Não era para isso acontecer. O que houve foi a permissão de Deus para ensinar, não somente Abraão, para ensinar, não somente a Saraí, mas para ensinar a nós, para ensinar a igreja, que é melhor esperar em Deus do que tomar atitude precipitada. Se Deus falou, espera, porque hoje ou amanhã vai acontecer. Deus cumpre a sua palavra. Agora vejam a situação. Ainda hoje, as duas nações estão em conflito. Lembre-se que os árabes e Israel são irmãos. Chamam de primos, mas primos coisa nenhuma, irmãos. É um conflito, é uma briga entre irmãos. Ismael, filho de Abraão. Isaque, também filho de Abraão. Ismael
gerou o povo árabe. Isaac gerou o povo judeu. O conflito começou lá na casa de Abraão, entre os dois meninos. E está até hoje entre as duas nações. Não se entendem, brigam, há conflitos. Israel precisa aprender que é necessário se ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender que é necessário ouvir a voz de Deus. Independente de ser ou não a nossa lógica, a nossa vontade, porque o pensamento de Deus excede aos nossos pensamentos. Como diz aqui no comentário, a opinião equivocada, quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. É bom entender isso. Deus tem um milagre para fazer em nossa vida. Espera. Deus tem um milagre para realizar em nossa família, em sua família. Espera. Nós não vamos tomar a atitude de Abraão naquela ocasião, nem de Sarai. Nós precisamos tomar a atitude da vontade de Deus. Temos que crer. Temos que crer na promessa, porque ela vai se cumprir. Que esta lição seja realmente uma advertência e um despertamento para a igreja dos últimos dias. As famílias precisam viver debaixo da vontade de Deus. Não é o que nós pensamos, não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Ainda que seja contrária à nossa vontade, ainda que extrapole o tempo que nós desejamos, mas na ocasião oportuna, Deus vai cumprir com certeza. Espera tão somente. Amém? Que Deus vos abençoe e que possamos meditar nesta lição e possamos crescer na graça e no conhecimento. Somente assim seremos felizes. Eu desde já agradeço a sua presença, a sua participação. Mais uma vez eu peço que você deixe o seu like, deixe os seus comentários, o seu ponto de vista. E se você está aqui pela primeira vez, também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esta lição para que mais pessoas possam serem agraciadas com a palavra de Deus. O nosso maior anseio, o nosso maior desejo é que a palavra de Deus seja levada ao maior número de pessoas possíveis, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima lição.